vamos para a correção dessa atividade e já fazendo a revisão para a nossa prova bimestral. E o assunto de física de hoje é velocidade média. Eu trago aqui um exemplo. Calcule a velocidade média de um carro que percorre 240 km em 2 horas. Velocidade média sempre você obtém fazendo a divisão da variação do espaço pela variação do tempo. Sempre você usa essa relação. Variação e variação. Variação do espaço e aqui é a variação do tempo. Então aqui ele já deu o espaço em quilômetros e o tempo em horas. Basta a gente fazer essa divisão. Está aqui a relaçãozinha, eu substituí 240 para 2. Então a minha velocidade média foi 120 km por hora. Isso significa o quê? Que a cada hora foi percorrido 120 quilômetros. Então, a gente agora vai para a resolução dessas outras questões. Questão número 1. Um móvel percorre uma distância de 2.400 metros em 250 segundos. Qual a sua velocidade escalar média em metros por segundo? A relação nunca vai mudar, vai ser sempre essa. A velocidade média vai ser a variação de espaço, de acordo com o que marca aqui. Variação de espaço, nesse caso aqui foi 2.400, dividido pelo tempo, 240 segundos. Então, a minha velocidade média aqui vai dar. Eu posso cancelar esse zero de cima com este de baixo, ficando 240 para 24. 24 para 24 é 1 e conserva o zero. Então, metro por segundo. Muito importante a gente observar, no exemplo foi dado quilômetros por hora, né? Quilômetros e hora, e aqui foi dado metro e segundo. Nós só podemos trabalhar dessa forma, quilômetros por hora e metro por segundo. Nós não podemos trabalhar quilômetros e segundos. Por exemplo, a questão número 2, ela diz o seguinte: uma partícula percorre 30 metros com velocidade escalar média de 36 km por hora. Em quanto tempo faz esse percurso? Perceba que aqui, uma partícula percorre 30 metros, é o meu espaço. Então, vamos ver aqui, velocidade média, a variação de espaço e a variação do tempo. Vamos ver aqui. Se ele quer saber o tempo eu não tenho, vou botar em interrogação. E vai ficar faltando o quê? O meu espaço é 30, porque uma partícula percorre 30 metros. 30 metros. Com velocidade escalar média de 36 km por hora. Então, 36 km por hora, eu não posso deixar do jeito que está, 36 km por hora. Por quê? Porque o espaço está em metros. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma transformação. Ó, quilômetros por hora. Transformar para metro por segundo. Como é que a gente faz? Transformar quilômetros por hora em metro por segundo, a gente divide por 3,6. E se for metro por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Isso significa que lá eu tenho quilômetros por hora, eu vou ter que dividir por 3,6 e vai ser o resultado em metro por segundo. Que dividindo 36 para 3,6 para transformar para metro por segundo. Eu vou andar uma casa para cá, vai ficar inteiro 36 e compensa com zero. Então eu vou ter 360 para 36. 36 para 36 é 1 e conserva o zero. Então dá 36 km por hora, é a mesma coisa que 10 metros por segundos. Aí agora sim eu já transformei quilômetros por hora em metro por segundo. Então agora a velocidade média vai ser simplesmente
variação de espaço por variação do tempo. Vamos fazer as substituições. Quem é a velocidade média? Porque ele está querendo aqui é o tempo. A velocidade média é 10 metros por segundo. Quem é o tempo, né? A variação do tempo é 30. Perdão, é o espaço. Quem é a variação de espaço é 30. E o tempo é o que a gente quer saber. Faz uma multiplicação cruzada. Então, eu vou ter 10 vezes o tempo, vai ter 10, variação de tempo, igual a 1 vezes 30, 30. Então, a minha variação de tempo vai ser 30 dividindo para 10, ou seja, 3 segundos. Ok? Veja a terceira questão. A terceira questão diz que um motorista levou 2 horas para ir de Niterói a Friburgo. E essa distância aproximadamente é 120 km. Então ele fez em 2 horas, né? Marque com X a opção correta. Durante todo o percurso, o velocímetro marcou 80 km por hora? Errado. Durante todo o percurso, o velocímetro marcou 60 km? Errado. Como sim é errado? É errado, porque foi 120 km em 2 horas, mas não é todo o percurso. A velocidade média, sim, é 60 km por hora, mas isso não quer dizer que o velocímetro tenha marcado todo o tempo 60 km por hora. Item C, a velocidade média foi de 60 km por hora. Verdadeiro. A velocidade média, sim, é 60 km por hora. O D, a velocidade escalar média foi 80, está errado, e aqui não tem duas respostas corretas. É o item C, o verdadeiro. Vamos aqui na quarta questão. Diz que um automóvel mantém uma velocidade média de 200 km por hora. Em 2 horas e 30 minutos, ou seja, 2,5 de hora, ele percorre em quilômetros, uma distância de. Essa questão aqui a gente pode resolver uma regra de 3. Se ele mantém uma velocidade média de 200 km por hora, isso quer dizer que ele faz 200 km em 1 hora. E ele faz X quilômetros em 2 horas e meia. 2 horas e 30 minutos é 2,5 de hora. Então agora a gente pode só multiplicar 1 vezes x é x, multiplica cruzado. E 200 vezes 2,5 vai dar exatamente 500. 500 é a distância, né? Ele percorre em quilômetros uma distância de 500 quilômetros em 2 horas e 30 minutos. E a gente chegando aqui na quinta questão, a quinta questão traz a seguinte informação. A velocidade de um avião é de 360 km por hora. Qual das seguintes alternativas expressa esta mesma velocidade em metros por segundo? Simples. Basta a gente fazer uma transformação de 360 km por hora para metro por segundo. E como eu já falei, a gente, para transformar km por hora em metro por segundo, você divide por 3,6. Então, a gente vai simplesmente realizar uma divisão de 360 para 3,6. E nesse caso, eu vou pegar a vírgula e vou andar para cá. Vai ficar 36 inteiro. E vou compensar com 0 aqui. Então, dividir 360 para 3,6, anda essa casa para cá, fica inteiro e compensa com 0. Ou seja, fica 3.600 para 36. Agora é só dividir. Dividindo, 36 para 36 dá 1. 1 vezes 36 é 36. E 36 menos 36, 0. E esse 2, 0, eu vou baixar e conservar aqui. Ou seja,
360 km por hora é a mesma coisa que 100, item A, 100 metros por segundo.